Olá, nós, acadêmicos do curso de Letras Inglês, iremos neste momento apresentar um trabalho referente à matéria Prática Interdisciplinar Literatura em Cena, que traz como temática Método Literário no Ensino de Língua Inglesa. Este trabalho será apresentado pelos seguintes acadêmicos: Ana Carolina Batista Alves Araújo, Keila Cristina Freitas de Lima, Lindomar Andrade Gertrudes, Stephanie Rodrigues Lolli e, por mim, Aline Mendes Silva. Bem sabemos, a língua inglesa ela é uma língua universal, uma língua franca. E a maior parte das palavras em inglês está inserida hoje no nosso vocabulário brasileiro. Então, aprendê-la tornou-se um requisito primordial, né? Só que a maneira como esse ensino ele é passado é de suma responsabilidade do professor. Para tal, é necessário que o docente de língua inglesa seja um criador de conteúdos motivacionais, né? Dentro desses conteúdos está o uso da literatura, né? Que é um método eficiente, facilitador, prazeroso e significativo, que soma em crescimento pessoal do aluno, melhora as habilidades comunicativas e desenvolve há uma desenvoltura tanto do docente quanto do discente. O que vamos abordar exatamente ao longo do artigo? Bom, o propósito, o objetivo principal desse artigo é trazer a reflexão e estímulo sobre o uso da literatura no ensino de língua inglesa. Como bem sabemos, é notório o ensino frequente de forma repetitiva, muitas vezes com o uso de métodos ultrapassados, como a memorização, como a tradução feita ao pé da letra, somados ainda a uma série de desafios como se não fosse suficiente, como, por exemplo, a falta de recursos didáticos, a pouca carga horária que o professor tem para levar um ensino eficaz de língua inglesa, né? Devido a isso, há um favorecimento de desestímulo do discente em relação à aprendizagem de língua inglesa. Há um desinteresse, porque o aluno ele precisa de um estímulo, ele precisa de motivos, ele precisa que a aula seja significativa. Então, devido a essa triste realidade, nós entendemos que é preciso, sim, que haja uma postura, uma mudança em relação à prática docente em meio a essa triste realidade. Nós nos propusemos a realização desse estudo para levar um melhor entendimento sobre as possibilidades que a literatura traz como um método eficiente para o ensino de língua inglesa, né? Um dos grandes desafios é despertar no aluno o interesse pelo desconhecido, né? Estimular a fala de uma língua que não seja a materna, né? Nosso objetivo é demonstrar que a literatura como metodologia ela é complementar, né? Ela pode trazer benefícios significativos na formação integral do aluno. E aí há uma desenvoltura tanto discente quanto docente. Então, dando continuidade ao que já foi dito, podemos dizer que a literatura ela está presente no cotidiano escolar desde o século XVIII e ela é considerada uma arte, onde o ser humano usa a palavra escrita como forma de se expressar, não precisando, assim, obrigatoriamente retratar a realidade, mas sim trazer a possibilidade da liberdade de expressão dos autores e leitores, permitindo que usem sua imaginação e permitindo que os mesmos possam admirar o que é belo e o que é apreciável na arte da escrita. Dando continuidade à fundamentação teórica, podemos dizer, através de Ipersold e Field, que o texto literário é muito importante para melhorar as habilidades dos alunos, pois em sua diversidade cultural,
enriquecerá o docente e o discente, tornando possível o crescimento pessoal e profissional. Por exemplo, hoje em dia, nós vemos que é necessário a língua inglesa para o mercado de trabalho. E é através da literatura que se conhece outros tempos, outros lugares, diferentes pessoas, diversos jeitos. É saber sobre geografia, história, antropologia, sem saber o nome de tais matérias. Assim disse Abramovich. Então, nós podemos conhecer diversos contextos sem ao mesmo sair de casa. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre os resultados e as discussões do presente paper. E em se tratando do ensino da língua inglesa, no mesmo da literatura da mesma língua, nota-se a partir das leituras realizadas para a construção desse presente trabalho que o uso da literatura inglesa é uma metodologia possivelmente motivadora para os leitores, para os alunos, muito embora exista ainda atualmente o desafio em transformar a realidade, que no caso seria o comodismo, em ensinar aquilo que simplesmente está nas bases curriculares e muitas das vezes não levando em consideração o aprendizado eficaz do aluno e muito menos mostrando aí talvez a importância em aprender a língua inglesa. Nós temos agora mais uma etapa, que é a conclusão. E para concluir este trabalho, nós podemos chegar, a um consenso que a utilização da literatura em aulas de língua inglesa, elas só enriquece o aprendizado dos estudantes, principalmente se eles já têm o contato, com os textos literários como de língua portuguesa, que já vem ajudar, a eles se identificar mais com os textos literários em língua inglesa. Também essa literatura, ela apresenta-se como um meio eficaz de se abordar questões culturais que enriquece ainda mais as aulas de inglês. A literatura, ela faz-se necessário no ensino desta língua, no caso da língua inglesa, por nos permitir a compreensão do mundo ao nosso redor. Através dos textos de fixação, o aluno pode aumentar os seus conhecimentos, construindo significados e relacionando-os com a realidade em que vive. Por isso aí a importância, dos alunos aí aprender sobre o método literário, ok? E também para finalizar, estão também em suma importância o estudo, a utilização, na verdade, da literatura do ensino na língua inglesa, porque ele ajuda no desenvolvimento das 4 habilidades, que são a leitura, a escrita, a oralidade e a compreensão. Então, para se ter uma aprendizagem eficaz, é necessário, sim, manter a literatura nas aulas de inglês. Por quê? Porque a literatura, ela aproxima o aluno à realidade, antes considerada desconhecida por ele, e de uma cultura diferente. Ou seja, ajuda o aluno entender melhor da cultura e encoraja ele a permitir as suas próprias opiniões sobre aprender ainda mais, da cultura e o desenvolvimento de interpretar o texto literário, ok? Então, pessoal, para concluir a nossa socialização, temos aí as referências de acordo com as normas da ABNT, de livros que a gente pesquisou, de sites, de artigos científicos sobre a literatura inglesa e como ela influencia e pode influenciar em sala de aula. E gostaria de agradecer as meninas que participaram também, a Aline Mendes, a Ana Carolina, a Keila, a Stephanie Lolli e principalmente o nosso tutor Ângelo Rangel pelo apoio de sempre.
E fica aí a nossa gratidão. Muito obrigado e até a próxima.